vou começar a homilia como eu comecei as outras 2 ou 3 homilias desse final de semana, fazendo uma afirmação, e gostaria muito que vocês pudessem não somente pensar comigo a partir dessa afirmação, mas orar, dizendo que o perdão, ele é um dom e uma tarefa. O perdão é um dom e uma tarefa. Desculpas é coisa de ser humano, né? Mas perdão é coisa divina. E com essa afirmação, eu já digo outra para vocês, que é muito importante, que é, se o perdão é dom e tarefa, aquela pessoa que não aceita o perdão como dom, não vai conseguir perdoar jamais, né? Isso é muito importante, porque o perdão agora virou moda. As pessoas começaram a descobrir que o perdão cura, e cura em todos os sentidos, né? Desde os sintomas biofísicos até os sintomas psicológicos e os espirituais por aí afora, né? Então ficou de moda, como se o perdão fosse uma invenção do humanismo contemporâneo. Isso é uma mentira. O perdão é, vamos dizer assim, uma herança bendita da cultura judaico-cristã. Perdão e misericórdia é coisa de Bíblia. Vocês não encontram literatura sobre perdão na Grécia clássica? Não existia perdão na Grécia. Perdão em Roma? Compaixão? Não existe isso, né? Ou seja, perdão faz parte do dado da revelação cristã. O resto é conversa fiada, né? Eu falo que a nossa cultura está passando por um momento que é um momento meio de adolescência, né? Assim, sabe quando o adolescente está lá querendo negar os pais, né, para se afirmar diante dos amiguinhos ou da namorada ou do namorado, né? De repente está alguém vivendo isso, é normal, pode viver, não tem problema. Mas é isso, a cultura contemporânea, meio que revoltadinha com a igreja, coloca tudo, né, que é de positivo como se fosse conquista da filosofia moderna, né, e dos grandes humanistas. Conversa fiada, não precisa nem estudar teologia, é só ler bem, né, a história da filosofia que vocês já vão descobrir isso. Ler bem, não de qualquer forma, né? Aí está o desafio. Então, perdão é coisa divina, né? Desculpa é coisa nossa, humana, né? E a gente, por uma questão lá da filosofia política, a gente vive a partir de um contrato social. O contrato social é, bom, eu vou ter que desculpar o meu vizinho para que ele não ligue o som do Amado Batista às 8 da manhã no domingo, no último volume. Então, eu vou ter ali uma relação mais ou menos amigável com o meu chefe, para que ele não me mande embora. Se eu encostei em você e você não gostou, desculpa. E você fala, né, por uma questão de contrato social, está desculpado. Então, não confundam. Não confundam. Perdão não tem a ver com contrato social. O contrato social, né, da filosofia política, tem a ver com aquilo que é a civilidade possível entre os animais, entre as racionais. Para que a gente não se mate, nós temos algumas regrinhas de convivência. Tá claro? Isso não é perdão. Isso não é perdão. Então, o perdão, ele é um dado da revelação bíblica, e ele está conectado diretamente com um dom de Deus. E por isso ele aparece como um dom e uma tarefa. Dom porque nós recebemos de Deus, e tarefa porque a partir da oração nós precisamos exercitá-lo. E esse exercício, ele é duro. É interessante, comentava hoje de manhã, que nós temos 3 virtudes infusas na revelação bíblica. Quais são as 3 virtudes infusas? Está lá em Coríntios 13. Fé, esperança e caridade. Por que são virtudes infusas? Porque, segundo a nossa crença, todo ser humano recebeu essas 3 virtudes. Todo ser humano tem fé. Nem que seja na ciência, mas tem. Entenderam? A gente chama isso de fé antropológica, que é a expectativa. Eu espero que esse ônibus passe às 8 e que o motorista esteja são para me levar até o local, né? Então, aí a fé e a esperança se conectam. Todo ser humano tem fé e esperança e todo ser humano é capaz de amar. Por isso são 3 virtudes infusas. Mas o perdão, ele não é uma virtude infusa. Ele é uma virtude, né, mais que uma virtude, um dom que Deus coloca à disposição do ser humano, que você pode abraçar ou não abraçar. Ficou claro? Sim ou não? Por isso é dom e tarefa. E isso é muito importante para nós. Então, quem não tem uma conexão bacana com Deus, quem não ora, né? As pessoas vivem de qualquer forma,
quem não tem essa preocupação de fazer uma caminhada espiritual, dificilmente vai atingir, né, esse estado espiritual bonito e essa atitude espiritual de perdoar alguém. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo, rapidinho, para a gente ir terminando a nossa homilia, porque nós temos agora o ritual do nosso irmãozinho aqui. Eu sempre gosto muito de retomar, né, ainda que não é a minha formação, eu não sou filólogo de formação, e eu acho uma pena, porque pelo menos no contexto brasileiro a filologia ficou esquecida, a gente não vê, né? Às vezes no curso de letras tem lá uma especialidade, tal, uma matéria, mas a filologia ficou esquecida. Então a volta às palavras, né? As palavras elas dizem sempre alguma coisa para a gente. Então essa volta às palavras que eu sempre faço, quem me conhece sabe que eu faço, aqui na igreja, na universidade, por onde eu passo, eu sempre começo algum discurso voltando às palavras. Então, voltando à palavra perdão, nós encontramos um prefixo e depois o radical, né, dessa palavrinha, que nos diz muito, né, este prefixo per, seguido de um verbo, entre aspas, né, no infinitivo doar. Né? Então, doar todo mundo sabe o que é, vem de doação. E este prefixo per, lá no latim, ele pode significar várias coisas. Então, depende do contexto, ele tem assim, uma infinidade de significados. Né? Infinidade não, tem um leque interessante de significados. E dois deles é muito interessante para a gente descobrir o que é o perdão ao pé da letra. Perdoar, né, e esse prefixo per tem o primeiro sentido de movimento. Né? Então, vou dizer algumas palavras em português para vocês entenderem. Por exemplo, pernoitar é aquele que movimenta-se pela noite. Né? Percorrer é aquele que anda por um corredor. Então ele pode ser, ou tem sentido de movimento, né? Ou tem um segundo sentido, que é o sentido de fazer bem feito em plenitude alguma coisa. Então, por exemplo, nós temos uma palavra no português. Quando vocês fazem uma coisa bem feita, vocês fazem uma coisa perfeita. Quando vocês querem realmente ficar num lugar, o que vocês fazem? Permanecem. Então, perdoar pode significar doar de novo. Como assim? Né? Eu tenho aqui meus amigos, que eu nem vou citar não, porque são muitos, mas eu vou só encostar nenhum deles aqui. Né? Não aconteceu, tomara que não aconteça, mas imagine que entre você e eu exista uma ruptura, né? E que eu tenha jogado fora tudo aquilo que você depositou, que é em mim, que é a sua amizade, o seu carinho, a sua atenção, a sua confiança. E eu rompi com você, e aí você ficou chateado. E aí você vai fazer um ato de perdão. Você vai perdoar, doar de novo aquilo. Então você vai lá na lata do lixo, pega lá o respeito, o carinho que eu joguei fora e perdoa. Ó, Padre Sebastião, estou te doando de novo. Estou perdoando aquilo que você jogou fora. Bonito isso, não é? Só faz isso quem está conectado com Deus. E eu vou te doar de uma forma plena, que é o segundo sentido do perdão, né? Do perfeito, da perfeição. Então essa doação não é qualquer doação. Isso é muito importante para nós, né? Para a gente descobrir, então, a partir dessas palavrinhas, e eu gosto muito deste verbo permanecer, Jesus vai falar isso, né? Não é simplesmente ficar perto de Deus, não. O Evangelho de João, Jesus vai falar assim, permanecei em mim, como eu permaneci no meu Pai. E quem permanece em mim, produz muitos frutos. Por que se usa essa palavra lá no Evangelho de João? Porque não é simplesmente ficar perto de Deus. Tem muita gente aparentemente perto de Deus que é um verdadeiro demônio em casa. Quantas pessoas que frequentam missa diária, eu canso de falar isso, né? E às vezes missas dominicais, e é o verdadeiro demônio na sociedade. Né? Preconceituoso, julga as pessoas, maltratam. Então não é só ficar, é permanecer. Ficar de uma forma, vamos dizer assim, plena perto do Senhor. Quem não faz esse movimento de permanência, de ficar perto de Deus, também não pode perdoar. Não consegue perdoar. Nós somos da revanche, gente. Nós somos animaizinhos. Né? Tem um filme lá chamado Senhor das Moscas. Eu sugiro que vocês assistam. O Senhor das Moscas mostram isso. Um grupo de adolescentes que cai e fica perdido aí numa floresta e depois eles começam a se matar. O nosso instinto é instinto de revanche. Se eu faço algo para você, o seu primeiro instinto não é falar, deixa para lá. Seu primeiro instinto é, ele vai ver, um dia vai precisar de mim.
vou pagar com a mesma moeda. Aí tem um contrato social que dá uma amarradinha na gente, para a gente não cair na barbárie, mas tem gente caindo na barbárie. O nosso instinto é instinto de revanche. O que é que nos humaniza? O que nos humaniza é a imagem e semelhança de Deus recebida na criação, lá na narrativa do Gênesis, que dá a possibilidade de que Deus entre na nossa vida e faça lá uma espécie de humanização, né, ou de santificação da nossa humanidade, nós diríamos assim. Então, por isso que o perdão, ele não acontece em qualquer esfera e ele é dificílimo. Não é uma coisa fácil. Desculpar é coisa humana, perdoar é coisa divina. Nós precisamos viver de desculpas, inclusive dando desculpas para não ir ao trabalho, para não receber uma pessoa. Não, isso é uma atitude humana, contrato social. Perdão é coisa divina. Quem não está conectado com Deus não vai perdoar, ponto final. Não tem conversa. Então, coloquem isso na vida de vocês, e aí eu termino a homilia dizendo que muitos de nós e muitos de vocês estão doentes por falta de perdão. Nós somos um corpo. Aqui não está a espiritualidade, aqui não está a psique e aqui não está o biológico. Qual que é a definição de corpo na filosofia? É um sistema. É um sistema. Nós estamos conectados. Então, quando algo nesse sistema fica falho, todo o corpo adoece. E tem gente doente demais por falta de perdão. Tá? E a coisa mais triste é perceber isso. O padre, ele está com um pé no cemitério, com um pé na igreja e um pé no hospital, sempre. Ou estou fazendo velório, ou estou ungindo alguém, ou estou celebrando algum sacramento. E a gente encontra nessas passagens, quando as pessoas estão passando dessa para melhor, eu brinquei que uma das coisas que o padre sabe fazer muito bem é despachar os outros. Se precisar, pode chamar que a gente faz esse despacho, Manda dessa, a gente espera que é para melhor, mas também pode ser para pior, depende, Então, eu faço isso o tempo todo. Não é que a gente fica desumanizado e que a gente não se importa com a morte. Eu sinto a morte das pessoas, mas eu assisto gente morrer o tempo todo. E aí o olhar daquela pessoa que não foi perdoada ou que não deu perdão é um olhar que sempre me impactou. Aí a gente tem que fazer todo o ritual para a pessoa tentar entender que aquilo pode ter sido ressignificado. As pessoas perguntam, e padre, o que vai ser do outro lado? Meu irmão morreu sem eu falar com ele. Aí é difícil para o padre. Porque por mais que eu faça um discurso, a pessoa está lá cheia de sonda, não está me escutando direito, não está prestando atenção, mas ela está com aquela angústia, sabe? Então não brinquem com isso, porque muitos de vocês estão doentes, porque desculpam muito, mas não aprenderam a perdoar. Façam este caminho espiritual, porque ele é fundamental para a nossa vida. Amém?